Glória a Jesus. Estou sentindo a presença de Deus na casa, irmãos. Jesus está presente no recinto. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 8, versículo 9, versículo 10. Glória a Jesus. Versículo 9 e versículo 10 do capítulo 37 de Ezequiel. Serei sucinto em meu proferir nesta noite. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 9 e versículo de número 10, que diz assim o texto sagrado. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e puseram em pé um exército grande em extremo. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, o livro do profeta Ezequiel está enquadrado no Antigo Testamento. E ele está classificado como o livro dos profetas maiores. Existem os profetas maiores e os profetas menores. Não por conta de status ou de um querer ser maior do que o outro. Nada disso. É por conta das escritas. Um teve a honra de ter uma escrita maior do que a do outro na Bíblia Sagrada. Mas estão todos em mesmo páreo. Estiveram diante da mesma condição de receber graça divina para escrever essas palavras para a edificação da igreja. Então, Ezequiel é conhecido como profeta, ou está classificado como um dos profetas maiores. E interessante, meus irmãos, que Ezequiel, em meio a uma situação bastante difícil, Ezequiel escreve para cerca de 10.000 judeus que enfrentam o mesmo problema. Todos estão exilados a milhares de quilômetros de casa e estão vivendo no coração do Império Babilônico ou morando dentro da Babilônia. A Babilônia já tinha sido invadida ou tinha invadido a nação dos judeus por 2 vezes. A primeira em 505 a.C. A segunda vez que eles invadiram
foi 8 anos depois, cerca de 597 antes de Cristo. Os babilônios, eles levam milhares de judeus cativos, inclusive Ezequiel. Porém, meus irmãos, Ezequiel, ele tem a liberdade de viver fora de Babilônia. Só que ele não poderia retornar para a sua casa. Ezequiel, ele vem de uma linhagem sacerdotal, mas é chamado por Deus para ser profeta. E vale a pena ressaltar que toda a chamada tem um preço a ser pago, ou tem um preço a pagar. Diz a história, não está escrito na Bíblia, mas a gente busca através dos livros complementares, que a esposa de Ezequiel, ela veio a falecer. Possivelmente, ela vai estar dentro de Babilônia. Porém, Ezequiel, ele tinha o desejo de lamentar a morte da sua esposa. Mas Deus fala para Ezequiel não expor ou lamentar a morte da sua esposa em público. Eu repito para os irmãos e digo: todo o chamado tem um preço a pagar. Ser chamado para ser profeta é se colocar à disposição de Deus. É ter comprometimento com a palavra. Ser chamado para ser profeta é falar aquilo que Deus quer que você fale, ou que aquele que tem o chamado venha falar. Ser chamado para ser profeta é se entregar literalmente às vontades de Deus. E aqui nós estamos diante de um homem que de fato foi chamado por Deus. Em meio aos ataques babilônicos, foi levado, não vivenciou dentro, mas todos nós sabemos que ele cresceu na beira do rio Quebar. E Ezequiel, ele tem o privilégio de ter uma comunhão com Deus e receber revelações inefáveis que Deus revela para Ezequiel. E uma das revelações ou visão que Ezequiel teve, ele escreveu no capítulo de número 37. Todos nós conhecemos acerca deste capítulo, que tem por título a visão de um vale de ossos secos. Deus, ele vai dar esta visão para Ezequiel. E Deus mostra para Ezequiel o estado crítico da nação. A situação deplorável que a nação se encontrava naquele momento. Porém, Deus queria dar um jeito. Deus teria uma solução para tirar aquela nação daquela situação. Muitas das vezes, isso ocorre conosco. Nós nos deparamos, às vezes, com situações deploráveis.
situações na qual nós olhamos assim e temos até a ousadia de dizer: não tem jeito, acabou, daí não passa, essa situação aí é irreversível. Mas eu digo uma coisa para você: pode ser isso tudo para mim e para você, mas para Deus, tudo aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Você pode até ter imaginado e falado: não tem jeito, o estado é crítico, é lamentável, o estado é deplorável, vai morrer, vai se acabar, vai ser destruído. Mas o Senhor, nesta noite, Ele vai fazer acontecer tudo da forma contrária ao seu pensamento. Sabe por quê? Porque quem dá a última palavra é Deus. Pode ser impossível para você, mas para Deus, você sabe, conforme está escrito em Lucas 1,37, nada é impossível. Então Deus, já estou concluindo, vai levar Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. No versículo 1 do capítulo 37 vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheios de ossos. Deus, ele vai levar Ezequiel para aquele vale de ossos. E o interessante é que Ezequiel continua relatando aquilo que ele estava vendo. E ele vai dizer: e me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Isto que nós acabamos de ver agora, ou de ouvir, era o estado que a nação se encontrava. Ao olhar humano, aquele estado era irreversível. Você vai ver no versículo de número 3, o próprio Ezequiel escrevendo aquilo que Deus estava falando para ele, e dizer: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Deus, ele vai fazer uma pergunta para Ezequiel. E o mesmo responder: e eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. A situação era tão terrível que o profeta, ele ficou meio que temoroso para responder. Ele não soube responder a Deus ao ponto de dizer para o próprio Deus: o Senhor é que sabes, o Senhor é que tem o controle. A situação aí, ao meu olhar, é irreversível, mas o Senhor sabe de todas as coisas e pode mudar o quadro. O Senhor sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A partir deste momento, observe que Ezequiel vai começar a profetizar para aquele vale de ossos secos que representa a nação de Israel. Aí eu quero dizer para você nesta noite: pode até estar sequíssimo,
pode até estar conforme esta visão, diante de um vale de ossos secos, era onde o profeta se encontrava. E possa ser que você possa estar passando por um período igual ao do profeta Ezequiel. Não no ponto de estar passeando pelo vale de ossos secos, mas sim pelo que a situação está tão grave que para você o quadro é irreversível. Mas entenda uma coisa, já vou terminar. A ordem de Deus para você nesta noite, para mim, é: profetize em meio ao vale de ossos secos. Profetize em meio à situação difícil. Profetize em meio ao caos. Profetize em meio ao momento pandêmico. Profetize em meio à crise. Profetize em meio aos quadros irreversíveis. Ei, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para bradar para você nesta noite e dizer: o quadro é até irreversível, mas eu tenho uma ordem para a minha igreja nesta noite. Não fique de boca fechada em meio ao quadro irreversível. Eu estou te dando uma ordem. Profetiza. Profetiza naquele lugar. Profetiza, porque o Senhor, Ele quer te usar e quer fazer uso da tua boca, porque Ele vai começar a fazer algo surpreendente. Mas a ordem é: pare de murmurar, abre a tua boca e profetiza. Profetiza. O quadro só vai mudar quando você começar a profetizar. Abra bem a tua boca e profetiza naquele lugar tudo aquilo que o Senhor te direcionar. Faça a prova de Deus. Quando você se levantar, vá de encontro ao Senhor e peça a Ele uma palavra de confirmação. E não tenha medo. Abra a sua boca e profetize. Vou concluir agora. Você vai ver que as coisas vão começarem a se organizar quando o profeta começa a profetizar. Entenda uma coisa: as coisas só vão começar a se organizar quando o profeta começa a profetizar. Não vai dar tempo nós terminarmos a mensagem, mas vou pular logo o versículo de número 9. E ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram-se em pé um exército grande em extremo. Depois que o profeta profetizou, juntou osso, cada osso no seu lugar. O corpo foi formado. A Bíblia diz que foi aparecendo nervo, foi aparecendo pele, foi aparecendo carne, foi aparecendo a pele, nervo,
carne, pele, o corpo se formou, porém faltou uma coisa. Isso me implica dizer e me faz retroceder lá no Gênesis. Já estou terminando, irmãos. Quando Deus ele vai formar o homem, do pó da terra, do barro, Deus cria o homem. Está lá o corpo, porém faltava uma coisa: o fôlego de vida. Ezequiel 37, osso, nervo, carne, pele, o corpo se formou, porém faltava o sopro. Ou seja, lá no Gênesis, Deus sopra o fôlego de vida. Em Ezequiel 37, também foi necessário vir um sopro, o vento dos quatro cantos, para ir de encontro àquele grande exército. Você pode até não acreditar, mas eu creio por você. Deus ele vai começar a soprar. Ede revácia. Adai redecamancho de revassubria. Neste exato momento, o Senhor ele está indo de encontro àqueles que estão vivendo em estado de calamidade. Para muitos já morreu, já acabou. Mas eu venho como profeta de Deus aqui nesta noite dizer para você: está indo de encontro a ele, a ela, o sopro do Espírito, e está gerando vida. Glória a Jesus. O seu problema não é nada para Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue saiu se arrastando no meio da multidão e ele perguntou: quem me tocou? Ele sabia.